Bom dia, quarto ano. Mais um dia, graças a Deus. Hoje é terça-feira e a nossa aula é sobre história. Nós falamos tanta coisa esse ano sobre o nosso Brasil, como ele foi descoberto, quem são as pessoas que moravam aqui, quem morou aqui, e coisas tristes, coisas boas sobre o nosso país. E a gente vai falar hoje sobre a liberdade, quando os escravos foram libertos. O que aconteceu para eles serem libertos? Quem assinou essa lei? A tia vai contar tudinho agora para vocês. Preste atenção na história. Combinado? Depois eu volto para explicar as atividades. Durante mais de 350 anos, a maior parte do trabalho no Brasil foi realizada por mão de obra escravizada. Mas esse sistema havia se tornado menos vantajoso para a nossa economia, que se instalava no Brasil ao longo da segunda metade do século XIX. Com a expansão das indústrias na Europa e na América do Norte, era necessário que houvesse mão de obra assalariada, capaz de comprar os produtos produzidos. Alguns fazendeiros do Nordeste e do Vale do Paraíba, que ainda dependiam da mão de obra escravizada, insistiam para que ela fosse mantida. Contudo, diversos setores da sociedade se mostraram favoráveis ao fim da escravidão e se mobilizaram em diversas campanhas abolicionistas. Em 1888, a princesa Isabel, filha do imperador D. Pedro II, governava o país em seu lugar, que estava ausente. Foi ela quem assinou a Lei Áurea, pondo fim à escravidão no Brasil. A abolição da escravatura não foi um presente da princesa Isabel. A liberdade só foi concedida depois de muita luta dos próprios escravizados, que se rebelavam contra sua condição, e dos movimentos abolicionistas, que reuniam brancos e negros livres a favor do fim da escravidão no país. Então aprendemos que a princesa Isabel assinou uma lei que se chama Lei Áurea. Essa lei estava colocando o fim da escravidão ao Brasil. Agora, como ficou a situação dos escravos libertos? A situação dos escravizados, após se tornarem livres, não foi acompanhada de ações que os integrassem à sociedade. Os negros livres sofriam discriminação e tinham dificuldades para conseguir emprego. Para se fortalecer, muitos foram viver em quilombos, que existiam desde a época dos engenhos de açúcar. Muito difícil a situação. Eles estavam livres e, ao mesmo tempo, abandonados pela sociedade. Durante 3 séculos, o trabalho escravo foi a principal mão de obra do Brasil e quase 5 milhões de pessoas foram trazidas à força da África. As lutas contra a escravidão existem desde o início de sua exploração. O caso mais importante foi em Alagoas, na Serra da Barriga, no século XVII, onde existiu o Quilombo de Palmares, liderado por Zumbi. Uma das mais notórias rebeliões foi a Revolta dos Malês, em 1835, que pedia a libertação dos cativos e a liberdade religiosa. Sob pressão, inclusive de outros países, como a Inglaterra, Dom Pedro II oficializou a proibição do tráfico interatlântico de escravos com a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. A Guerra do Paraguai também foi fundamental para o abolicionismo no Brasil, já que as tropas incluíam escravos que lutaram com a promessa de receberem em troca a alforria. Depois do conflito, vários intelectuais, escravos libertos e veteranos de guerra criaram as sociedades abolicionistas. Uma figura importante no movimento foi José do Patrocínio, filho de uma escrava alforriada e de um padre. Foi redator do jornal Gazeta de Notícias, onde iniciou uma campanha pró-abolição. Ele fundou a Confederação Abolicionista, que reunia todos os clubes abolicionistas do país. O governo brasileiro, para acalmar os ânimos, instituiu 2 leis.
a do ventre livre em 1871 e a Lei dos Sexagenários em 1885, que na prática apenas adiaram a abolição sem grandes vantagens para os negros. Foi quando, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e estabeleceu o fim da escravidão. Contudo, o governo imperial não garantiu direitos aos ex-cativos. Sem perspectivas e vivendo na miséria, muitos negros seguiram para os grandes centros urbanos, onde ergueram os chamados bairros africanos, uma das origens das favelas modernas. Na página agora 109, nós vamos responder essas perguntas. Converse com os colegas e responda as questões abaixo. Letra A. Quem não interessava o fim da escravidão, para não acabar a escravidão? B. A quem interessava economicamente o fim da escravidão? C. Qual país pressionava o Brasil para que o sistema escravista acabasse? Número 2. Leia o texto. Qual a sua opinião sobre a Lei Áurea? Primeiro vocês vão ter que ler o texto para depois dar a sua opinião. Tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau e até amanhã.